Namastê! Para quem não me conhece, eu sou Adriano, terapeuta Ayurveda, professor de Hatha Yoga e massoterapeuta. Estou passando aqui para a gente falar mais de Ayurveda. Eu estou dando resposta aqui a um paciente, aluno. A forma de eu trabalhar com Ayurveda é ensinar Ayurveda em cima dos incômodos e desequilíbrios do paciente. Então, o meu paciente, ele se torna aluno e a gente tem essa relação de eu ensinar o Ayurveda para a pessoa não virar assim um desequilíbrio recorrente, a pessoa saber como prevenir e não deixar o equilíbrio desenvolver doenças. Então, por isso eu gosto de ensinar e passar de acordo com o clássico, o texto clássico, que é o Charaka Samhita. Eu estudo bastante o Charaka Samhita, que é uma coleção de livros, de sessões e de livros que traz toda a base, todos os fundamentos do Ayurveda. E um aluno meu, ele perguntou: Adriano, eu estou aqui com as informações de que eu preciso de tirar os parasitas, desparasitar o meu organismo, e como é que você pode me responder isso, tal? Então eu preparei esse estudo aqui e estou fazendo esse vídeo porque é uma pergunta boa e pode ser útil para você que está escutando. Então, vamos entender primeiro o que é parasita no conceito de Ayurveda. Eu preparei um estudo aqui para a gente responder isso com duas bases: a qualidade dos alimentos e o organismo descrito por Charaka Samhita, que corresponde ao que hoje se chama parasitas, ou tênia, né? Parasitas, tênia. Então vamos lá. A qualidade dos alimentos. De acordo com o Charaka Samhita, não há avaliação de alimento apenas pelas substâncias, mas por um conjunto de qualidades, processamentos e adequação ao indivíduo. Então, assim, tem alimentos que cada indivíduo tem um calor interno. O seu sistema digestivo, ele tem uma temperatura. Essa temperatura que diz como o alimento deve entrar e você nutrir esse fogo interno, né? Então, vamos aqui ao longo da leitura aqui evidenciar isso, esclarecer isso aqui. O critério fundamental: o alimento deve ser benéfico. Então, assim, você tem que ter a consciência de como que está a sua capacidade digestiva, como é que está o seu fogo, o seu calor, para você colocar material nesse calor de acordo com que o calor dê conta do material, né? Então, o indivíduo, raciocinando ayurvedicamente, ele pensa a natureza, ação, combinação, quantidade, local e tempo. Então tudo isso é um estado de consciência do aqui e agora, como eu estou aqui e agora. Esses fundamentos estão no livro, na seção de Sutrasthana. Sutra são os versos fundamentais que fundamentam o Ayurveda. Sutrasthana, capítulo 5, versículo 7, traz essa questão de a natureza, a ação, a combinação, quantidade, local e tempo. Então, você, como conhecedor e praticante do Ayurveda, você sabe quais os alimentos apropriados para você nesse dia, nesse exato momento, ok? Então, aquilo que é adequado ao corpo, aquilo que causa dano, né? Então a gente tem esse tipo de consciência. Esse alimento para mim hoje é bom? Ok. Esse alimento para mim hoje
não é bom, ele vai causar danos. A qualidade do alimento não é absoluta, mas relativa ao indivíduo e ao estado do seu fogo digestivo. Então, o que é a Ayurveda? Assim, é a ciência que nos ensina a conhecer a nossa capacidade digestiva. Por que é importante conhecer a capacidade digestiva? Vamos para frente aqui para ver se essa resposta vem. 8 fatores que determinam a qualidade do alimento. E se encontra no capítulo 26 também do Sutrasthana, dessa seção dos fundamentos do Ayurveda. Então, 8 fatores que determinam a qualidade do alimento. A natureza do alimento. O que é a natureza? Se ele é leve ou se ele é pesado. E tem outros fatores, mas vamos ficar no leve e pesado. Alimento leve é aquele que ele é leve para o fogo digestivo. Se você tem um fogo digestivo baixo, você põe alimento leve. Se você colocar alimento pesado no fogo digestivo baixo, ele vai apagar o fogo digestivo. E isso vai causar toxinas. E toxinas é parasitas. Vai ficar com parasitas no organismo. E o que é alimento leve? Alimento leve é os pré-cozidos. A dieta do Ayurveda, normalmente, ela é direcionada para você cozinhar a comida, pré-cozinhar. O pré-cozido já é o processo digestivo, a comida está mais leve para as enzimas digestivas. O cru é alimento pesado. O cru é pesado. Então, entrar com alimentos cru e você com fogo digestivo baixo, isso vai virar parasitas. Isso vai gerar parasita no organismo. Então, o primeiro, de 8 fatores, o primeiro é se o alimento é leve ou pesado. O segundo, processamento, cozido, se ele está cozido, ele é leve, e a forma de cozimento dele. Se você fazer ele cozido com algumas substâncias que mantém ele pesado, também ele pode ficar pesado, mesmo sendo cozido, mas aí você põe uns temperos, os temperos você vai fazendo para que aquelas coisas pesadas, por exemplo, carne com laticínios, fica ultra pesado, mesmo sendo cozido, assado, cozinhado. Aí, por isso que usa os temperos para esse ultra processado, esse ultra pesado, ele com os temperos ativar as enzimas na hora da mastigação, na hora de você engolir, esses temperos estimular as enzimas digestivas para digerir a escolha dos alimentos. Carne com laticínio, por exemplo, né? Proteína com laticínio é ultra pesado, é pesado, tá? O alimento fermentado, ele vai ser mais leve, porque ele tem essa questão de ativar as enzimas digestivas. Então, pessoas que têm um calor interno muito grande, um fogo digestivo muito forte, alimento fermentado para ela vira veneno, porque ela vai ficar com muito fogo. Excesso de fogo queima coisas boas, e queima as coisas ruins que devem ser queimadas, e queima as coisas boas que não devem ser queimadas. O terceiro fator, o Samyoga, ele é a combinação, alimentos compatíveis ou incompatíveis. Então, no Ayurveda, a gente vai aprender que existem alimentos que têm características diferentes, que deixa pesado demais e é incompatível para o meu sistema digestivo, ou a combinação dos dois cria não aderência, os dois não formam uma unidade assim que o fogo digestivo digere, aí eles entram em confusão, o fogo digestivo vai digerir parcialmente, outra parte o fogo não digere, e aí essa incompatibilidade traz toxinas, e essas toxinas viram parasitas. Então, esse é o terceiro fator. O quarto fator, raça, quantidade, tá?
Um vídeo anterior eu falei sobre a quantidade. A quantidade não pode ser nem menos e nem além, nem excessivo e nem em quantidade insuficiente. O local e a origem, local e origem. A gente comer alimentos, eu moro em Brasília, no centro-oeste, região centro-oeste do Brasil. Aqui é um local de seca e nós estamos numa estação que a seca está começando a ficar mais evidente, mais forte, mais predominante. E se eu comer alimentos seco agora, eu vou trazer esse elemento seco. Então, essa estação, o local, se você mora num local onde a umidade é muito grande e você come alimentos que têm muita umidade, também vai aumentar. A gente deve sempre fazer o contrário para equilibrar. O sexto, tempo, estação e hora. Então, a estação, tem estação que está própria para alimentos de sabores mais doces, outras estações de sabores mais amargos, outras estações de sabores mais picantes. Então, isso o Ayurveda, essa ciência traz essa consciência. Agora, em Brasília, eu não estou comendo coisas muito picantes, porque está em crescimento de calor, e coisas picantes sobe o calor do sangue, né? Então, e a hora, tem hora, né? Geralmente a gente faz de tudo para não comer antes das 10 horas da manhã, que é uma hora kapha, é uma hora onde se você come, aumenta a gordura. Se você tem gordura ruim no corpo, se você come antes das 10 horas da manhã, essa gordura ruim vai aumentar no seu corpo. Então essa sabedoria faz assim, poxa, ontem à noite eu comi pizza, comi queijo, comi isso, já vai gerar uma gordura. Então o que eu faço? De manhã eu não como, eu vou fazer jejum e vou fazer atividade física para ajudar a queimar essas gorduras ruins no corpo, e em jejum. E aí eu vou comer quando eu tiver fome real, na hora, depois das 10 até as 14 horas, é a hora de subir as enzimas digestivas naturalmente no corpo. E esse horário é um horário bom para a gente colocar alimentos se tiver fome de verdade. E aí você coloca alimento adequado, né? Então, saber a hora de comer é muito importante. O sétimo fator, Upayoga, que quer dizer modo de ingestão. Modo de ingestão, modo de você ingerir os alimentos. Aqui está dizendo assim, o modo de ingestão, se você está ingerindo alimentos, assistindo televisão, assistindo noticiário, assistindo alguma coisa, a sua atenção está mais lá nas notícias, nos eventos, no que na atenção de estar comendo, mastigando, escolhendo os sabores adequados a você. Você está comendo sem consciência e às vezes você acaba de comer e não viu o que comeu e acaba comendo um pouco mais porque aquela sensação de ter comido, mesmo tendo comido, você fica assim, passa batido. Então, o modo de ingestão é muito importante, tá? Quando você está reunido a família, conversando, beleza, tranquilo, na mesa, sem celular, sem nada. Mas normalmente a gente não está nesses eventos sociais onde a gente está com a atenção para fora. Geralmente a gente come mais recolhido, prestando atenção nas garfadas, na quantidade que você põe na boca, no sabor, na mastigação, na hora de engolir, né? O Ayurveda preza muito assim, você tomar golinhos de águas naturais. Aqui na minha região é água a temperatura natural, entre mastigação, entre a ingestão, começou a secar assim, a água desce para ajudar, a água ajuda o movimento peristáltico, né? Então tem pessoas que ensinam aí a alimentação sem líquido, não pode ser muito e nem sem líquido nenhum. O Ayurveda ele preconiza
essa ingestão de pequenas quantidades de água entre a ingestão dos alimentos, para a água facilitar o movimento peristáltico na hora da terceira fase da digestão. O Ayurveda tem essa ciência também, ele nos ensina, tem esses capítulos, depois a gente pode estudar sobre isso, da primeira fase, da segunda fase e a terceira fase da digestão. E a gente só come de novo quando a gente está nessa terceira fase da digestão. A terceira fase da digestão é a hora que vai vir a fome de verdade para você comer de novo. E o sistema o trato gastrointestinal está totalmente limpo, preparado para receber novo alimento e fazer esse processo. Então o Ayurveda sempre praticou o que hoje chamam de jejum intermitente. Tá? Ok. E o oitavo fator é Upayukta. Quem consome? Quem está consumindo alimento? Qual é a minha constituição? E qual é o estado da minha capacidade digestiva hoje? Como é que ela está? Então, a qualidade depende do conjunto desses 8 fatores, não apenas do alimento em si. Então, o meu aluno perguntou, as pessoas que comem muito sushi, que comem muito cru, têm propensão para os parasitas. Então, vamos diretamente lá, ver aqui que o Charaka Samhita fala sobre os parasitas. Parasitas, no Charaka Samhita, ele descreve como crime. Embora não use termos modernos, a descrição inclui organismos internos e externos, alguns compatíveis com o conceito atual de parasitas. O Ayurveda, esses tratados do Charaka Samhita foi escrito há 5.000 anos antes de Cristo. Ele foi trabalhado para trazer uma linguagem, ele foi escrito em sânscrito, que é a língua raiz, e os estudantes sempre estão trazendo a tradução de forma que acompanha o linguajar de 5.000 anos para trás para cá, né? Então, a classificação de parasitas, de crime no Ayurveda está na coleção do Charaka Samhita, na seção de Vimanistana, no capítulo 7, o capítulo 7 diz que os parasitas vivem fora do corpo, associados a sujeira e pele. Então, esses parasitas podem entrar para dentro do organismo dependendo da higiene, dependendo da imundície externas, né? E esse externo é chamado no Charaka Samhita de Bahya Krimi. E os internos é chamado de Abhyantara Krimi. Esse Abhyantara Krimi, eles são internos e a origem deles é originários do Kapha. Kapha é uma das modalidades de funcionalidade do organismo, que é a função de estabilidade, de juntar estrutura. Se ela tiver muita gordura, ela está em desequilíbrio e vai ficar um ambiente propício para criar parasitas internos, tipo um lodo, tipo uma coisa assim suja. Então, os parasitas originários do Kapha, que é uma gordura ruim no corpo, o Rakta, que é originário do sangue. O sangue ele pode ficar grosso, intoxicado e gerar parasitas. E o originário das fezes, as fezes acumuladas muito tempo no organismo, elas vão gerando parasitas também. Então, pessoas que têm constipações de 5 dias, 6 dias, elas são bem propensas a ter parasitas.
esses parasitas, né? O crime, os parasitas originários de alimentos mal digeridos. No Vimanistana, né, nesse capítulo, nessa seção Vimanistana, seção 7, no capítulo 7, diz assim: os vermes, os parasitas, surgem a partir das toxinas. O que é toxinas? Toxinas é um material não digerido devido a um fogo digestivo fraco. O fogo digestivo gera toxinas e as toxinas geram ambiente para os parasitas. Os parasitas do trato intestinal, relação com o conceito de tênia hoje, né? Esses parasitas no trato intestinal são descritos como habitantes no intestino, associados às fezes, produzido por alimentação inadequada. Foi aquilo que nós falamos no início do vídeo. Os sintomas descritos de quando tem esses parasitas, tem esses tênias, tem essas toxinas. Os sintomas descritos é descrito como dor abdominal, distensão, coceira anal, alterações nas fezes e fraqueza. Esses quadros se aproximam do que hoje se reconhece como verminoses intestinais, incluindo organismos alongados. Relação entre dieta e parasitas. O Charaka associa diretamente alimentos pesados não digeridos. Então, alimentos cru é pesado. Alimentos cru é pesado para a digestão. Se o seu fogo não é bom, se o fogo digestivo não é bom, vai gerar toxina. E as toxinas geram ambiente para os parasitas se procriarem. Então, relações entre dieta e parasitas, né? Alimentos pesados não digeridos, consumo inadequado, falta de higiene e formação de capa, formação de gordura ruim e toxinas no organismo. Tudo isso favorece o ambiente para os parasitas. Princípio de tratamento para parasita de acordo com o Ayurveda. E também isso já está no livro de tratamento, na seção de tratamento, capítulo 7, diz assim: remoção de parasitas, destruir o ambiente que os sustenta. Então você vai tirar, você vai desalojar aquela estrutura deles lá. Substâncias que eliminam os parasitas. Os parasitas, segundo a Ayurveda, eles são grudentos, frios e são difíceis de remoção. Aí você entra com substâncias que aquece e faz eles se deslocarem para eles saírem do organismo através de uma diarreia, através de um vômito, através de uma atividade física que soa bastante, para eles serem eliminados. Ponto essencial do Charaka Samhita. Charaka não trata apenas o organismo, mas afirma: se a toxina e o fogo digestivo não forem corrigidos, os parasitas vão retornar. Eles não saem, a comunidade toda, vão ficar os remanescentes lá, e os hábitos não corrigidos vai alimentar eles de novo e eles vão crescer. Então, por isso que os meus alunos, os meus pacientes se tornam alunos, porque falam assim: olha, você tem que aprender a não entrar no estado de incômodo que você chegou. Você chegou aqui por causa de hábitos e escolhas erradas. Então eu estou te ensinando a você mudar e buscar outras opções de hábitos que sejam condizentes para trazer o bem-estar para você, ok? Então, conclusão fiel ao texto. A qualidade do alimento depende de 8 fatores, não apenas da substância. Alimento inadequado.
vai produzir toxina. A toxina produz desequilíbrio do quê? Do fogo digestivo, ele vai ficar fraco. E isso vai produzir um ambiente para parasitas. Os parasitas são descritos como crime, classificados. Aqui o nome sânscrito de parasitas é crime. Então parece um crime mesmo, né? É um crime contra o seu sistema digestivo. Então, como crime, classificados e tratados sistematicamente. O foco não é apenas eliminar, mas corrigir o fogo digestivo, remover a toxina e restaurar o equilíbrio. Restaurar o equilíbrio. Então, depois que você corrige o fogo, elimina as toxinas, você tem que restaurar o equilíbrio e deixar ele sustentável. Ah, nunca mais eu posso comer um sushi? Pode. Mas todo dia? Não. Uma vez por mês? Possivelmente. Uma vez a cada 15 dias? Meio puxado já. Uma vez por mês, possivelmente, conforme as estações. Se for numa estação onde o fogo digestivo está fraco, nem uma vez por mês é adequado comer o sushi. Aqui para a nossa região, Brasília, Brasil, clima tropical. Outras situações, lugares muito frios, invernos severos, o sushi pode ser comido todos os dias? Possivelmente sim, porque lá o status do fogo digestivo vai estar alto. Aí o alimento pesado, para um fogo alto, é terapêutico. Porque se colocar alimento leve no fogo alto, ele vai ser digerido rápido, você vai ficar com fome rápido também. Então, ficou longo, 26 minutos, mas espero ter ficado atrativo. E, por favor, comente, pergunte e vamos que vamos. Praticando a Ayurveda, crescendo em saúde positiva. Namastê. Bye, bye.